Caminho de edificação na fé. Que bom, meus irmãos, que mais uma vez nós podemos estar reunidos, para estudarmos o catecismo. Nós estamos estudando a terceira parte do catecismo, a quarta parte do catecismo, que vai falar da oração cristã. E nós estamos lá no capítulo 2, a tradição da oração, onde nós já vimos nas fontes da oração, o caminho de oração, e hoje nós vamos ver guias para a oração. E para que a gente possa bem entender o texto, e usufruir de todo o bem que esse texto vai trazer para nós. Como eu falei, nós estamos fazendo um caminho de edificação na fé. Então, para que esse texto nos ajude a crescer na nossa fé, nós queremos pedir a intercessão de São João Paulo II e da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Cat diz para nós assim, dentro desse tema que nós vamos estudar hoje, guias para a oração. Os santos, por que motivo nos ajudam durante a oração orientarmos-nos pelos santos? Os santos são pessoas inflamadas do Espírito Santo. Eles mantêm o fogo de Deus aceso na igreja. Os santos já eram, durante sua vida terrena, incandescentes e contagiantes pessoas de oração. Olha só, irmãos? Como nós devemos rezar, então, com os santos, É fácil orar perto deles. Nunca adoramos os santos do céu, mas podemos invocá-los para que eles intercedam por nós junto do trono de Deus. Então, nós podemos pedir a intercessão dos santos para nós que ainda estamos nesse mundo. Nós somos a igreja militante, a igreja que caminha nessa terra rumo ao céu, E nós precisamos ter essa vida de oração. E os santos, a igreja nos ajuda a compreender isso. Os santos são aqueles que nos ajudam nessa vida de oração. Então, como eu falei, nós vamos aqui para ter lá no artigo 3, guias para a oração, no número 2683. E aqui eu quero já trazer um texto bíblico que vai falar, as testemunhas que nos precederam no reino, Então, aqueles que vieram antes de nós, O que vai falar para nós? Hebreus 12:1. Portanto, estamos rodeados dessa grande nuvem de testemunhas. Deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra em nós. Corramos com perseverança na corrida. E ali no comecinho do versículo 2 disse, mantendo os olhos fixos em Jesus. Então corremos perseverante com essa nuvem de testemunha, os santos, os profetas, a igreja que nos ajuda a perseverar nesse caminho de oração. Então, a importância de nós estarmos fazendo nesse tempo, meus irmãos, esse caminho de oração, esse caminho de edificação na fé, nos aprofundando na oração, porque nós, como cristãos, nós precisamos ser homens e mulheres de oração. E o que vai dizer o catecismo, então, continuando ali para nós, Especialmente as igrejas, as que a igreja reconhece como santos, participam da tradição viva da oração pelo exemplo modelar de sua vida, pela transmissão dos seus escritos e por sua oração hoje. Contemplamos a Deus, louvando, e não deixe de velar por aqueles que deixaram na terra, Está falando dos santos, que estão lá diante de Deus, louvando e intercedendo
por nós aqui na terra. Entrando na alegria do Mestre, eles foram postos sobre o muito, como está ali no texto bíblico, Mateus 25, versículo 21. O patrão disse: muito bom, empregado bom e fiel. É isso que nós esperamos ouvir de Deus, né, irmãos? Quando nós chegarmos lá adiante, né? Porque aqui está falando dos santos e nós estamos trilhando o caminho de santidade, então que nós também possamos ouvir de Deus, né? E como fala em Mateus 25, no versículo 21, empregado bom e fiel. Como você foi fiel na administração de tão pouco, eu confiarei muito mais. Venha participar da minha alegria, da ressurreição, de estar diante de Deus. Olha que alegria, né, meus irmãos? E continuando ali no texto do catecismo, que diz assim: sua intercessão é o mais alto serviço que prestam ao plano de Deus. Podemos e devemos pedir-lhes que intercedam por nós e pelo mundo inteiro. Então nós podemos pedir a intercessão dos santos. Qual que é o santo da sua devoção? Né? Aqui nós temos São João Paulo II, né? Mas você pode pedir a intercessão dos santos para que né, aconteça graça na sua vida também. Continuando no número 2684. Na comunhão dos santos, desenvolveram-se ao longo da história da Igreja diversas espiritualidades. O carisma pessoal de uma testemunha do amor de Deus aos homens pode ser transmitido, como o espírito de Elias e Eliseu, né? Lá no número 168, como diz ali, vamos pegar 2 Reis 2:9, né? Lê esse trechinho tão bonito aqui da Bíblia que vai falar desses profetas, né? Elias e Eliseu, né? Número 168, 2 Reis 2:9. 2 Reis 2:9 vai dizer para nós: depois que passaram o rio, Elias disse a Eliseu, né? Como se Elias fosse interceder por Eliseu, né? Peça o que quiser antes que eu seja arrebatado da sua presença. Eliseu pediu, né? Uma demonstração que nós podemos pedir aos santos. Peça o que quiser antes que eu seja arrebatado da sua presença. Eliseu pediu: deixe-me como herança uma dupla porção do seu Espírito, né? Porque a cada tempo Deus dava o Espírito Santo a um profeta, né? Então, Eliseu pediu a Elias que desse uma porção dobrada do seu Espírito, né? O Espírito de... Como Elias foi testemunho, né? De força, de fortaleza na sua caminhada, né? Como profeta naquele tempo. Então, Elias também queria uma força ainda maior, né? E a João Batista, né, que nós também temos ali um trecho bíblico que vai falar de João Batista, Lucas 1:17. Caminhará à frente deles com o espírito e o poder de Elias. A fim de converter os corações dos pais e dos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Então, ali, né, nesse trecho bíblico, para que a gente possa olhar para Elias e também poder converter-se, né, ter uma vida de oração e, assim, dessa forma, tendo um povo bem disposto para a vinda do Senhor, né? Continuando então aqui o trecho bíblico, trecho do catecismo, para que alguns discípulos tenham parte neste espírito. Então, para fazer parte, né, daquilo tudo que está acontecendo naquele tempo em que
João Batista está vivendo ali, né? Diante dos discípulos, então, para que eles tenham parte, né? Façam parte dessa caminhada e de conversão, né? E possam estar dispostos a servir o Senhor. Há uma espiritualidade igualmente na confluência de outras correntes litúrgicas e teológicas, atestando a inculturação da fé no meio humano e em sua história. As espiritualidades cristãs participam da tradição viva da oração e são guias indispensáveis para os fiéis, refletindo em sua rica diversidade a pura e única luz do Espírito Santo. Então, eu faço parte do movimento Renovação Carismática Católica, né? E nosso movimento também tem a sua espiritualidade, o seu carisma, e a gente deve viver de forma, né, a dar testemunho desse carisma, dessa vida e dessa espiritualidade que nós vivemos, como também os profetas, os santos também, né, inspirado pelo Espírito Santo, deram testemunho daquilo que o Senhor confiou a eles, né, para que eles administrassem, para que eles fossem bons administradores e assim sendo participam da alegria do Senhor. E aqui tem um trechinho de São Basílio que diz assim: o Espírito é de fato o lugar dos santos, e o santo é para o Espírito um lugar próprio, pois se oferece para habitar com Deus e é chamado seu templo. Né? Nós somos templo do Espírito Santo, né, irmãos? Continuando no número 2685, servidores da oração, né? A família cristã é o primeiro lugar da educação para a oração, né? Como nós estamos vivendo ali, guia para a oração. Então, a família deve orientar os seus filhos na oração. A educação deve dar a educação para a oração. Fundada sobre o sacramento do matrimônio, ela é a igreja doméstica, onde os filhos de Deus aprendem a orar como igreja e a perseverar na oração. Para as crianças, particularmente, a oração familiar cotidiana é o primeiro testemunho da memória viva da igreja, reavivada pacientemente pelo Espírito Santo, né? Então, o Espírito Santo é que nos impulsiona e através do sacramento do matrimônio, essa graça que nos é dada como pai e mãe, né? Pacientemente, como diz ali, né? Também a ensinar os nossos filhos a orar, a clamar e assim nós sermos testemunho para eles e assim a família sendo testemunho para o mundo, né? Os ministros ordenados também são responsáveis pela formação para a oração dos seus irmãos e irmãs em Cristo, servidores do bom pastor que são. Eles são ordenados para guiar o povo de Deus às fontes vivas de oração. Ou seja, né, esses ministros ordenados, eles vão guiar o povo também, né? Então, você que é um ministro ordenado, você também tem responsabilidade em ser testemunho, como vai dizer ali, ó, a palavra de Deus, a liturgia, uma vida teologal, o hoje de Deus nas situações concretas. Então, com aquilo que nós vivemos na nossa situação concreta do dia a dia, como ministros ordenados, sermos testemunho de oração para os outros irmãos, né? E ali tem o número 172, que é um documento da igreja, PO, que quer dizer Presbyterium Ordinis,
ou seja, decretos sobre ministérios e vida dos presbíteros. Então, cada um desses vai ter vai ser citado aqui um documento, um decreto da igreja, ensinando, né? Que vai nos ensinar a ser testemunho, que vai nos ensinar a vivência dessa vida de oração. Continuando, então, no 2687, muitos religiosos consagraram toda a vida à oração, desde o deserto do Egito. Eremitas, monges e monjas consagraram seu tempo ao louvor de Deus e à intercessão por seu povo. A vida consagrada não se mantém e não se propaga sem a oração. Esta é uma das fontes vivas de contemplação e da vida espiritual na igreja. Então, os religiosos, né, são testemunhos, né, testemunhos dessa vida de oração. Eles que vivem como os monges, né, vivem essa contemplação. A catequese das crianças, dos jovens e adultos procura fazer com que a palavra de Deus seja meditada na oração pessoal, atualizada na oração litúrgica e interiorizada em todo o tempo, a fim de produzir seu fruto numa vida nova. A catequese é também um momento em que a piedade popular pode ser avaliada e educada, né? Como tem ali o númerozinho 173, que também é um documento, né? CT, Catequese Tradente, que significa, né, uma exortação sobre a catequese, que vem, né, nos ensinar, né, que vem nos orientar. Então é importante nós que estamos à frente da igreja, exercendo um trabalho na igreja, para que a gente seja bons administradores e participe da alegria de Deus. Nós também precisamos nos aprofundar nos documentos da igreja, como nós estamos vendo aqui o catecismo, mas existe... para cada serviço na igreja, existe um documento próprio, uma exortação, né? Então é importante que nós possamos buscar esse conhecimento e assim traduzir, né, a fé de maneira mais acertada aos nossos irmãos, né? A memorização das orações fundamentais oferece um apoio indispensável à vida de oração, mas importa grandemente fazer com que saboreie o sentido das mesmas. Olha só, meu irmão, que bonito, né? Como diz ali para nós. A memorização das orações é fundamental, né? E oferece um apoio indispensável, mas importa grandemente fazer com que saboreie o sentido das mesmas. Então não adianta só gravar, mas ter gosto pela oração, né? E ali também tem mais uma citação, que é o mesmo, né, que a gente já viu antes, é sobre a catequese. Os grupos de oração e mesmo as escolas de oração são hoje um dos sinais e molas da renovação da oração na igreja. Contudo, que se beba nas fontes autênticas da oração cristã. Né? Olha só, então a gente precisa ir à fonte, né? Quem que é a fonte da oração? Né? É a Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O cuidado com a comunhão é sinal da verdadeira oração na igreja. Então a gente precisa estar em comunhão com o Pai, Filho e Espírito Santo, né? E isso faz parte da nossa identidade, né? Como movimento Renovação Carismática Católica, né? O Espírito Santo dá a certos fiéis
dons de sabedoria, de fé e de discernimento em vista do bem comum, que é a oração, ou seja, direção espiritual. Aqueles e aquelas que têm esse dom são verdadeiros servidores da tradição viva da oração. Então ali nós vimos várias citações, né, sobre guias de oração, né, os ministros, os religiosos consagrados, a catequese, os grupos de oração, as escolas de oração que nos ajudam, nos orientam, né, nesse caminho de oração. Mas também, como diz ali, existe aquela pessoa, né, que dotada de dons, de sabedoria, pode ser um diretor espiritual. Mas olha só o que diz para nós São João da Cruz. Por isso, se a alma deseja avançar na perfeição, conforme o conselho de São João da Cruz, deve considerar bem em que mão se entrega né? Para ser esse diretor espiritual, como o mestre, assim ser o discípulo, conforme o pai, assim será o filho. E ainda, o diretor deve não somente ser sábio e prudente, mas também experimentado. Olha só, a igreja está nos orientando, irmãos, né, para que a gente possa fazer as coisas de maneira certa. Se o guia espiritual não tem experiência de vida espiritual, é incapaz de nela conduzir as almas que Deus chama e nem sequer as compreenderá. Então, olha só, né? Para que a gente busque um orientador espiritual, a gente precisa ver se ele também tem essa vida de oração, que ele tem espiritualidade, para que daí possa nos orientar, né? Para que a gente também possa trilhar esse caminho de oração de forma que vai produzir frutos na nossa vida. Então, a importância, né, irmãos? Lugar favoráveis à oração. O que diz para nós o Catecismo da Igreja Católica? A igreja, casa de Deus, é o lugar próprio para a oração litúrgica da comunidade pastoral. É também o lugar privilegiado da adoração da presença real de Cristo no Santíssimo Sacramento. A escolha de um lugar favorável é importante para a verdade da oração. Então é importante a gente ter um lugarzinho, né, que a gente possa orar, que a gente possa estar junto com Deus. E vai dizer para nós, para a oração pessoal, pode ser um recanto de oração com a Sagrada Escritura e imagem sagrada, para aí estar no segredo, diante do Pai, numa família cristã, uma espécie de pequê no oratório, favorece a oração em comum. Então, olha só que bonito, né, irmãos? Preparar um local para essa oração, onde ali tem a escritura, tem imagens sagradas, né? Então, no segredo, como diz a palavra, né? Fecha a porta do teu quarto e ali ore a Deus, né? Numa família cristã, em família, essa espécie de pequê no oratório favorece a oração comum. Quer dizer, né? Estar juntos e ali fazer um momento de penitência, um momento de perdão, né? Um momento de oração em família. Favorece, né? Favorece o crescimento da família também, né? E vai dar testemunho aos filhos, né? De uma vida de oração. Nas regiões onde existem mosteiros, a vocação dessas comunidades é favorecer a partilha da oração, das horas com os fiéis e permitir a solidão necessária a uma oração pessoal mais intensa. Então, ali onde eles estão
né, os mosteiros já têm uma oração diferente da nossa oração em família, né, irmãos? As peregrinações evocam nossa caminhada pela terra em direção ao céu. São tradicionalmente tempos fortes de renovação da oração. Os santuários são para os peregrinos em busca de suas fontes vivas, lugares excepcionais para viver com a igreja, as formas de oração cristã. Então, quando a gente vai nos santuários, né, tudo isso é locais favoráveis para a oração, as peregrinações, onde a gente se dirige aos santuários e ali tudo favorece para que a gente tenha essa vida de oração. Então, hoje nós vimos esses guias de oração, né, para que a gente possa olhar, se espelhar e dessa forma também trilhar um caminho de oração na nossa vida pessoal. Deus seja louvado, né, por esse momento tão bonito que nós vivemos nesse vídeo, aprendendo, né, caminhos de oração. E eu não esqueci que eu fiquei devendo para vocês, né, a tradução de uma palavrinha no outro estudo que nós tivemos, que é Theotokos, né? O que significa? É o título grego da Virgem Maria. Algumas traduções falam Theotokos, portadora de Deus. E para nós católicos, né? A tradução menos literais diz que também é a mãe de Deus. Então, Theotokos, né? O título grego da Virgem Maria, Mãe de Deus. Olha que bonito, né, irmãos? E nós podemos clamar a Mãe de Deus, né, para que ela nos ajude no nosso caminho de oração, no nosso caminho de edificação na fé. Então, louvado seja Deus por mais esse vídeo, que você possa acompanhar conosco e também estar divulgando. Amém? Então, nós estivemos reunidos e continuaremos unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.